Muito bem, pessoal, sexta-feira, 12 de maio, 7h01 da manhã, horário de Brasília, estamos começando o nosso Desperta. Tudo bem com vocês por aí? Quem está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, no Twitter, na Twitch e também onde? No Instagram. Pega o link e manda pra galera, porque a gente vai subir essa audiência todos os dias. É sim, é importante você falar em audiência, Leandro. Claro que é, porque se as pessoas não assistem o que a gente está fazendo aqui, ninguém fica sabendo de nada, né? Então, ajuda a espalhar esse programa. Sexta-feira, graças a Deus, como diz o nosso querido Chico Pinheiro. Esse final de semana, aliás, é Dia das Mães, né? Não esqueçam de comprar o presente para suas mamães, né? É esse final de semana, Odine? É, né? Domingo, né? É verdade, então. Aliás, eu tenho que comprar um para minha mãe, né? Não comprei ainda. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a todos. Este programa, como vocês sabem, vai ao ar toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. O que é que a gente faz aqui? A gente avalia as principais notícias do Brasil, do mundo, dá um panorama geral para você ficar mais informado, mas também, claro, a gente não fica aqui só lendo notícia, né? A gente vai ler, vai dar contexto, vai explicar as coisas. Então você não fica só mais informado, você fica mais esperto e esperta, né? Porque, na verdade, as pessoas podem ser muito bem informadas, né? Mas não ficarem mais espertas. Essa é a verdade, né? Porque depende de onde elas consomem informação. Temos bastante coisa hoje para rodar por aqui. Então, antes de mais nada, quem está chegando por aí, por favor, deixa o seu like, vai soltando os comentários. Aliás, deixa eu dar um abraço para uma galera que estava mandando abraço aqui. Tá frio no sul do Brasil já, né? Pessoal de, deixa eu ver aqui, pessoal de Lajeado estava dizendo que tá 10 graus lá hoje, né? Tá começando, chegando o inverno, né? Onde mais? Pessoal de Toledo, no Paraná também, tá ligado aqui no programa. Tava dizendo que tava, parece que 8 graus. Carazinho também, 8 graus. Vamos mandar uma rodada de abraço aqui, ó. Pessoal do Sul que tá por aí, Bragança Paulista também, Taquari, no Rio Grande do Sul, Ibiporã, Porto Alegre, onde mais? Teresópolis, Rio de Janeiro, também costuma ser frio, né? Que mais? Mogi Guaçu, pessoal assistindo a gente da Itália, tem muita gente, a Rosimeire Nascimento, né? Vendo a gente lá da Itália, tem muita gente que assiste o Desperta em outros países, principalmente porque... bom dia de Innsbruck, Beto de Cristo mora lá na Áustria. Já estive em Innsbruck, aliás. Pessoal vê muito Desperta de outros países por causa do fuso horário, né? Como a gente começa muito cedo, né? A galera que está lá em Innsbruck, por exemplo, já está no meio da sexta-feira. Aliás, 2 recados importantes dessa sexta-feira. Primeiro, hoje, Jimmy, completamos 1 mês de programa, né? É isso? Estou enganado. 1 mês de programa. Então, hoje é o aniversário do Desperta ICL, 1 mês de programa, sexta-feira, estamos completando a nossa 4ª semana. Então, primeira coisa, gente, muito obrigado a quem está colando com a gente toda manhã aqui. O programa está sendo ótimo, o chat está sempre bombando, o programa está com uma audiência muito boa e está rodando bastante. Eu tenho recebido cortes do programa no meu WhatsApp, tenho conversado com gente que me encontra na rua, em aeroporto, tenho falado muito do programa. Então, assim, para 1 mês o programa está rodando muito. E o segundo recado importante, antes da gente começar o nosso giro de notícias aqui, Jimmy, é que é o seguinte: se você mora, por exemplo, em Innsbruck, como é o caso do nosso espectador aqui, lá em Innsbruck você já está se aproximando do meio-dia. Então, sexta-feira até meio-dia, Jimmy, quem trabalhou, trabalhou. Quem não trabalhou é porque é desorganizado. Essa é a verdade, né? Então, você já dá um sextou, se você puder, na sexta-feira. Tá bom, gente? Ó, vamos lá, então. Notícia de ontem, que é a notícia mais importante do dia, né? Na verdade, que vai seguir repercutindo hoje. Anderson Torres deixa a prisão após 4 meses e chega em casa. Notícia que saiu ontem no final da tarde. Essa aqui foi publicada pelo G1, lá da sucursal em Brasília, já às 9h12 da noite, né? Portanto, 7 horas atrás. Soltura do ex-ministro da Justiça, no caso do Bolsonaro, para a gente lembrar muito bem, né? Foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou medidas cautelares, entre as quais o uso de tornozeleira eletrônica. Então, o Anderson Torres sai aí com uma joia pendurada na canela, né? Torres estava preso por suposta omissão nos ataques de 8 de janeiro. Vamos ver o que o G1 traz aqui, ó.
O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, chegou em casa após deixar a prisão na noite dessa quinta-feira, 11, portanto, ontem, né? Torres estava preso havia 4 meses por suposta omissão nos atos golpistas do 8 de janeiro. Vamos lembrar, essa suposta omissão se deve a quê, gente? Para a gente não esquecer também disso, tá? Vocês sabem que eu gosto de ficar lembrando das coisas aqui, porque notícias em contexto não é nada, né? E a gente tem a tendência a esquecer das coisas mesmo, porque acontece muita coisa no Brasil e no mundo, né? O Anderson Torres era o secretário de Segurança do Distrito Federal. O Distrito Federal é o responsável pela segurança no Distrito Federal, né? Então, quem é o principal... Se a gente fosse colocar assim, ó, quem é que seria a principal corporação, instituição, força responsável por evitar que as pessoas tivessem chegado na Praça dos Três Poderes, invadido e quebrado os prédios públicos, pedindo um golpe de Estado, que foi o que foi feito no 8 de janeiro? A Polícia Militar do DF, né? Quem é que comandava a Polícia Militar do DF? Anderson Torres. Onde estava Anderson Torres no 8 de janeiro? Nos Estados Unidos. Não estava nem no Brasil, né? Então, há vários indícios de que houve uma omissão, no mínimo uma omissão, porque já se tinha informações sobre os atos, já se sabia mais ou menos que poderia haver uma marcha até a Praça dos Três Poderes, o número de pessoas não era pequeno, né? A organização já estava em marcha há um bom tempo e a Polícia do Distrito Federal, sob ordens do Anderson Torres, se omitiu. Essa é a suspeita inicial, tá? Pra gente não esquecer. A soltura ocorreu horas após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizar a liberdade do ex-ministro, preso desde o 14 de janeiro, no 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes informou que não vê mais motivos para Torres continuar preso preventivamente e que as investigações podem transcorrer com o ex-ministro em liberdade. E aqui um trecho da decisão do Alexandre de Moraes, ou como dizia Roberto Jefferson, o Xandão, né? A presente decisão servirá de alvará de soltura, então está solto, né? Clausulado em favor de Anderson Gustavo Torres e servirá também de ofício de apresentação ao juízo da Vara de Execuções Penais, no prazo de 24 horas. Isso aqui, essa apresentação é porque você é solto, mas você tem que se apresentar em juízo e ali vai ter o procedimento, possivelmente, da tornozeleira eletrônica, tá? Isso aqui é importante, gente. Por que é que o Anderson Torres estava preso? Para a gente deixar bem claro aqui. Estava preso porque era uma prisão preventiva. Por que acontece uma prisão preventiva? Para, entre outras coisas, evitar que, por exemplo, ele pudesse atrapalhar as investigações. Como é que ele poderia fazer isso? Destruindo provas, por exemplo. Então vamos lembrar que, com o Anderson Torres, na casa dele, foi apreendida a tal da minuta do golpe. Lembram? Uma minuta de um documento, na verdade, que seria assinado, não estava assinado, mas seria assinado pelo presidente da República em exercício na época, senhor Jair Messias Bolsonaro. Essa minuta consistia, vamos lembrar também, porque a gente esquece das coisas, consistia em fazer uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Era essa minuta do golpe, era isso, tá, gente? Encontrada na casa do Anderson Torres. Então pensem o seguinte, se ele não tivesse sido preso, possivelmente teria tempo de destruir essa minuta do golpe, e não saberíamos dela. Então a prisão preventiva tem, entre outras finalidades, essa finalidade, evitar que a pessoa atrapalhe as investigações, destruindo provas, por exemplo, né? Essa minuta previa, entre outras coisas, que as comunicações do TSE, né, poderiam ser acessadas por uma junta, uma espécie de junta interventora lá, tá? O que significa que poderiam acessar, inclusive, as comunicações, principalmente, sabemos quem é o alvo disso, né, do ministro Alexandre de Moraes. E-mails, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, tá? E essas pessoas poderiam ser afastadas do TSE. Então, essa prisão serviu também para a gente ter hoje essa minuta apreendida pela Polícia Federal. Caso o Anderson Torres não tivesse sido preso, possivelmente, a gente não pode saber, né? Mas teria tido a chance de destruir essa evidência, tá?
Os advogados de Torres já vinham pedindo na justiça a soltura do ex-ministro, alegando que a prisão preventiva não se justificava e que ele estava com agravamento de condições de saúde mental na prisão. Para permitir a liberdade de Torres, o ministro determinou medidas cautelares que incluem uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o Distrito Federal e de sair de casa à noite e nos finais de semana, afastamento temporário do cargo de delegado da Polícia Federal, que é a profissão, digamos assim, inicial do Anderson Torres, né? Ou seja, não vai deixar o cara voltar a ser delegado da PF e acessar um monte de coisa lá dentro, né? Parece justo. Comparecimento semanal na justiça, para dar aquele salve, né? Entrega do passaporte à justiça e cancelamento de todos os passaportes já emitidos para Torres, ou seja, não poderá deixar o país. Suspensão de porte de armas de fogo, inclusive as funcionais. Proibição do uso de redes sociais e proibição de comunicação com os demais investigados no caso. Ou seja, Anderson Torres está solto, mas a justiça determinou uma série de medidas para evitar que ele, de fato, ou siga a delinquir, que é uma preocupação nesses casos também, né? Pode acontecer. Ou atrapalhe as investigações, tá? Ou fuja, né? Porque sem passaporte, sem possibilidade de sair do Distrito Federal. Então, é um caso em que ele sai da prisão, mas ele permanece bastante limitado, né? E aí termina a notícia aqui do G1, as razões para a manutenção da medida cautelar extrema em relação a Anderson Torres cessaram, pois a necessária compatibilização entre a justiça penal e o direito de liberdade demonstra que a eficácia da prisão preventiva já alcançou sua finalidade, com a efetiva realização de novas diligências policiais que encontravam-se pendentes em 20 de 4 de 2023. Então, o que argumenta aqui o Alexandre de Moraes em linguagem de pessoas comuns, né? Tinha novas diligências para serem feitas, elas foram feitas no dia 20 do 4, tá? A partir disso, buscas e apreensões, por exemplo, tá? A partir disso, com a análise dos documentos e das coisas que foram apreendidas, a justiça chegou à conclusão que Anderson Torres pode ficar em liberdade, porque tudo o que devia ter sido feito no caso dele para evitar por exemplo, destruição de provas, já foi alcançado, tá bom? E aí o Alexandre de Moraes destacou ainda que o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas vai levar Anderson Torres de volta à prisão, ou seja, se ele sair do Distrito Federal, se ele sair do país, né, se ele não se apresentar à justiça semanalmente, se ele não usar e não carregar a tornozeleira eletrônica, né, então tem uma série de coisas, se for pego, por exemplo, portando arma de fogo, porque não pode mais portar arma de fogo, se usar redes sociais, porque está proibido de usar redes sociais. Então, tudo isso, né, o ministro deixou claro na decisão que se ele infringir qualquer uma dessas regras, ele volta à prisão. Estaremos de olho, né? Vamos lá na repercussão, então. O Gerson Camarote fez uma repercussão com o PL, né, o atual partido do Bolsonaro, né? Cúpula do PL recebe com alívio a soltura de Anderson Torres e vê menor risco de delação. A cúpula política do PL recebeu com alívio a soltura do ex-ministro Anderson Torres. Ele foi solto a mando do ministro Alexandre de Moraes, bararará. A avaliação do PL é que diminuiu a pressão em cima de Torres por uma delação premiada, uma vez que agora ele vai para casa ficar com a família. Havia um temor no núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro do PL, de que o prolongamento da prisão preventiva desestabilizasse ainda mais Anderson Torres, que, se sentindo abandonado, poderia quebrar o silêncio. De fato, era uma grande preocupação, tanto é que nas últimas semanas teve até vigília, né, pela soltura do Anderson Torres, apareceu um monte de bolsominion em umas praças aleatórias pelo Brasil, né, libertem Anderson Torres, né, parecia que estavam falando Mandela, né, era um negócio inacreditável, ninguém tava nem, essas pessoas não sabiam nem quem que era Anderson Torres, assim, ó. Janeiro de 2023, se você fizesse uma enquete com os bolsonaristas, que pergunta quem é Anderson Torres, a pessoa não ia saber nem, né? E aí, de uma hora para outra, estava lá, né? Libertem Anderson Torres. Muito bem. A percepção também é de que com essa decisão diminuirão no PL, no partido do Bolsonaro, né? Os ataques a Alexandre de Moraes. Isso eu duvido. Isso ajuda na avaliação do partido a situação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que também está preso.
Cid pode perceber que em algum momento a prisão preventiva pode ser relaxada. Torres está preso desde 14 de janeiro em decorrência da investigação por suposta omissão nos atos golpistas do 8 de janeiro, né? Então, pelo que apurou Gerson Camarote aqui, a expectativa do PL é que, com a soltura do Anderson Torres, o Mauro Cid, que está preso hoje, que é o braço direito do Bolsonaro, preso na semana passada, no escândalo da manipulação, da adulteração de cartões de vacina, tá? Mauro Cid, outro caso, que não tem aparentemente nada a ver com isso, mas no fim das contas tem tudo a ver com isso, né? Mauro Cid preso, qual que é o grande temor? Uma delação eventual de Mauro Cid. Mauro Cid dar com a língua nos dentes, afinal de contas é um cara palaciano, conhece muito bem o Bolsonaro, né? É assim, ó, como pouca gente, Mauro Cid, né? Conviveu com o Bolsonaro, não era só uma questão de trabalho, era uma questão de convivência. Aí, com a soltura do Anderson Torres, na avaliação das pessoas ouvidas pelo Gerson Camarote lá no PL, a situação do Mauro Cid pode ficar mais tranquila, porque alguém vai chegar na orelha dele e falar, cara, fica mais um pouquinho aí, olha só o que aconteceu com o Anderson Torres. Soltaram o cara, né? Ficou 4 meses preso, achava que não ia mais sair, mas tá solto. Então segura o tchan aí, Mauro Cid, né? A expectativa, então, é essa, beleza? Vamos lá para o Diário do Centro do Mundo, porque aconteceu uma coisa curiosa ontem, né? Aqui, ó, o que traz o DCM? Investigação aponta que Anderson Torres conspirou contra o STF. O que aconteceu ontem? No mesmo momento em que estava saindo a notícia de que o Anderson Torres seria solto, assim, ó, praticamente na mesma hora, tá? A Daniela Lima, lá na CNN, apareceu ao vivo dizendo que, o seguinte, ó, que um integrante do Supremo Tribunal Federal disse que investigações apontaram que Anderson Torres participou de uma conversa tramando contra o STF. A informação, diz aqui o DCM, é da jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil. O ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, portanto, o Anderson Torres, teria planejado a prisão do Alexandre de Moraes. Segundo esse integrante da Suprema Corte, o plano do Anderson Torres nessa conversa, nesse plano, né, nesse planejamento, seria levar Alexandre de Moraes para, abre aspas, um local incerto e não sabido. E aí, então, isso que eu estou falando que é curioso, no mesmo momento em que o Alexandre de Moraes soltou ele, a CNN deu essa notícia de que o Anderson Torres participou de conversas cujo o plano nessas conversas era uma trama contra o próprio Alexandre de Moraes em todo esse teatro de operações da tentativa de golpe de Estado, que agora já envolve aí Ailton Barros, Mauro Cid, Elcio Franco, né? Tem muita coisa envolvida. No meio desse negócio todo, a CNN divulgou que haveria, né, uma conversa do Anderson Torres, não se sabe exatamente com qual locutor, em que ele fala sobre levar o Alexandre de Moraes para um local incerto e não sabido, tá? Isso exatamente no mesmo instante em que ele estava sendo solto. Em sua decisão, o ministro disse que não há motivos, daí aqui é sobre a decisão da soltura do Moraes, né? Além disso, o ministro vai ser afastado temporariamente do cargo, etc e tal. E aí tem aqui, o DCM traz um tweet lá da conta Jair Me Arrependi, né, que é uma das contas mais incríveis do Twitter, e dizendo aqui, ó, isso aqui é gravíssimo. De acordo com Daniela Lima, lá da CNN, descobriram conversas de Anderson Torres falando sobre golpe de Estado, inclusive sobre prender o Alexandre de Moraes e levá-lo para um local incerto e não sabido, tá? Aí tem um vídeo da CNN aqui, a gente não pode tocar porque pode dar problema no YouTube, tá bom? Não temos essa liberdade por aqui. Então, gente, talvez o Anderson Torres tenha que voltar pra cadeia, né? Não sei, porque o cara foi solto. O Xandão falou, não, pode ir pra casa aí, fica tranquilo. Fica tranquilo, a gente já fez as diligências aí, né? Bota a tornozeleirinha aquela, né? Não sai de casa de noite, né? Para não criar confusão, não vai brigar no bar, né? Não vai fazer bobagem. Não sai do Distrito Federal, fica por aí e uma vez por semana vai dar um salve pro juiz, tá? Basicamente isso. E não usar Twitter, não fica na rede social falando bobagem. Não se complica. Me ajuda a te ajudar. Aí no momento que o cara sai,
sai a notícia de que ele estava tramando, o que é isso? Uma espécie de sequestro do Alexandre de Moraes. Parece isso, né? Tipo, levar o Alexandre de Moraes para local incerto e não sabido, né? Que local é esse, será, né? Eu acho que os únicos locais incertos e não sabidos da República do Brasil são as mansões que rodeiam a família Bolsonaro, né? Porque tem um monte de mansão por aí, né? Que a gente vai descobrindo ao longo dos dias, né? Mansões em locais incertos e não sabidos, né? Então vamos ver como é que vai reagir, na verdade, o STF, porque foi tudo meio que na mesma hora, né? Essa notícia ontem aqui, por exemplo, é das 18h53. Nesse momento, já tinha a notícia da soltura do Anderson Torres, mas ele não tinha sido solto ainda. Então tinha a notícia de que ele seria solto, mas ele estava fazendo os trâmites para sair da cadeia ainda. E nesse ínterim, né, nesse meio tempo, surge essa notícia dada pela CNN, né? Quem mais que repercute isso aqui também é a revista Fórum, né? Áudios mostram conversas de Anderson Torres tramando golpe contra o STF, tá? As conversas em que Torres aparece falam, inclusive, sobre uma hipotética prisão do ministro Alexandre de Moraes, mencionando um possível sequestro do magistrado que deveria ser deixado em local incerto e não sabido, tá? Então, a Fórum também repercutindo aqui a reportagem da CNN. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ex-diretor da Polícia Federal presta depoimento em investigação sobre pedido para mapear eleitores de Lula. Isso aqui é aquele caso em que a Polícia Rodoviária Federal, né, ela parou centenas de ônibus em locais de votação, principalmente no Nordeste do Brasil, onde o Lula, no primeiro turno, tinha feito uma votação expressiva. Esse caso está andando, essa investigação está andando, a gente já deu notícia aqui no CL. É um caso bastante sólido, foi feito um levantamento, inclusive, das blitzes que foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno e viu-se a conclusão óbvia que elas foram feitas, na sua imensa maioria, em municípios em que o Lula tinha vencido no primeiro turno, né? Então fica cada vez mais evidente que houve uma operação ali para impedir que as pessoas chegassem nas urnas no segundo turno para votar no candidato Lula, tá? Isso está bastante claro, já saiu muita notícia sobre isso e tem uma investigação em andamento. Então, notícia aqui, o diretor da Polícia Federal, Márcio Nunes, prestou depoimento na quinta-feira sobre um pedido da própria corporação da PF para mapear eleitores dos então candidatos Lula e Bolsonaro na eleição. O depoimento foi para a própria Polícia Federal. Também a PF, a Concrase, né? Dias atrás, o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, afirmou que o pedido de mapeamento partiu de seus subordinados. A delegada Marília Alencar, em 13 de abril, afirmou que o mapeamento para saber onde Lula e Bolsonaro tinham mais eleitores partiu de Torres, tá? Então, há uma delegada que está jogando isso no colo do Anderson Torres, que teria sido ele o cara, enquanto ministro da Justiça, que chegou lá na Polícia Federal e falou, ó, levanta aí para mim quais são as cidades onde teve mais voto do Bolsonaro e do Lula, tá? E aí, a partir desse levantamento, essa é a tese na investigação, tá, gente? A partir desse levantamento, as operações foram feitas para barrar carros adesivados com adesivos do Lula e do PT e ônibus que estavam sabidamente indo votar, tá? Essa é a história. Um relatório mostra que a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 2.000 ônibus no Nordeste no segundo turno, onde Lula venceu no primeiro turno e era favorito para ganhar a eleição. O número de fiscalizações foi bem mais baixo em outras regiões, tá? Então isso aqui, de novo, está provado, é um relatório da própria Polícia Rodoviária Federal. Do primeiro para o segundo turno, o número de fiscalização em ônibus nos 9 estados no Nordeste aumentou 358%. Olha só que celeridade da PRF, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é do primeiro para o segundo turno, tá? O número de fiscalizações em ônibus nos 9 estados do Nordeste, onde notadamente o Lula fez mais votos que o Bolsonaro, aumentou 358%. O fim da operação da PRF, que prejudicou a ida dos eleitores às urnas no domingo do segundo turno, foi determinado por quem? Pelo Xandão, né? Tá bom. Os caras não gostam do Xandão, porque também o Xandão atrapalha esse negócio de golpe, né? Ai, que pessoa teimosa esse Xandão, gente. Toda vez o cara não pode mais dar um golpe em paz, ô Jimmy. Não dá mais para dar um golpe em paz nesse país.
Esse país já foi melhor. Que saudade do passado, que podia dar um golpe em paz. Agora não dá mais. Aparece ali o cara e fala que não pode. Que saco, né? Então, essa investigação segue e a polícia segue ouvindo pessoas. Por enquanto, o caminho é esse, tá, gente? Foi feito um pedido dentro da Polícia Federal. A delegada que deu o depoimento joga esse pedido nas costas do Anderson Torres. E a partir dele, a Polícia Rodoviária Federal, através lá do Silvanei Vasquez, né? Silvanei Vasquez, que era o diretor da PRF, hoje investigado, aliás, fez essas operações para impedir que os eleitores chegassem às urnas. Vamos lá, seguindo de política aqui, integrantes do GSI dizem que a orientação inicial era de apenas retirar golpistas do Planalto. Ordem para prisões veio depois. Depoimentos apontam que o secretário executivo pediu que, após a retirada do prédio, os invasores fossem conduzidos a deixar os arredores do Planalto. Mais tarde, a mudança nas ações foi ordenada pelo então ministro Gonçalves Dias. Declarações foram enviadas ao STF. Qual é esse caso aqui? Esse caso é o caso famoso do general G. Dias, o vídeo publicado pela CNN Brasil, em que o chefão do GSI do governo Lula aparece inicialmente, como publicado pela CNN Brasil, caminhando entre os golpistas no 8 de janeiro e, eventualmente, ajudando e conduzindo os golpistas lá dentro. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. A maneira como a CNN divulgou essa história é uma maneira que falseia a realidade, é uma fabricação, é uma fabulação jornalística. Já explicamos por quê, tá? Aquele contexto, aquele empacotamento editorial da CNN é terrível, é péssimo jornalismo aquilo. Levou muitas pessoas a pensarem coisas que não aconteceram. E aí, agora tem saído informações importantes. Isso aqui são depoimentos que foram dados antes do vídeo da CNN, tá? Que provam que, na verdade, quem é que estava ali tentando tirar as pessoas de dentro do Palácio do Planalto, mas ao mesmo tempo não tinha intenção de prendê-las. Estava tentando simplesmente conduzir as pessoas para fora e as pessoas que voassem livres e fossem para onde quisessem. Os indicados que estavam no GSI ainda, que pertenciam ao governo Bolsonaro, principalmente ligados ao general Heleno. Quem é que deu a ordem para prender as pessoas quando chegou lá? Justamente o general Dias, indicação do atual governo Lula. Então as coisas agora ficam cada vez mais claras, não tinha general Dias passeando entre golpistas, coisa nenhuma. O que pode ter acontecido, claro, foi leniente, foi incompetente, atrasou a ordem de prisão, poderia ter chegado mais cedo, isso é uma infinidade de coisas. É evidente que isso aí tem que ser investigado, mas a fabulação jornalística publicada pela CNN fica cada vez mais patética, essa é a verdade, né? Olha aqui, ó. Integrantes do Gabinete de Segurança do GSI disseram em depoimento em uma investigação interna da pasta que receberam orientação inicial para retirar os invasores do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro sem prisão, tá? A ordem para prender os golpistas só veio depois. As declarações apontam que a primeira determinação para simplesmente tirar as pessoas de lá, sem prendê-las, partiu de Carlos José Russo Penteado, que era então o secretário executivo do GSI. Quem é Carlos José Russo Penteado? Uma pessoa que estava lá como secretário executivo, indicado por general Heleno, portanto, o governo Bolsonaro. Tá? A gente vai ter CPI dos autos golpistas daqui a pouquinho, e isso aqui vai voltar à tona com força, gente. Vocês podem esperar. Isso aqui vai ser uma das principais pautas da oposição de extrema-direita na CPI, vai ser esse negócio do G. Dias. Esse assunto não morreu. Fiquem ligados nisso aqui, que isso aqui vai voltar, tá? Penteado, portanto, um homem indicado pelo Heleno, um homem do governo Bolsonaro, que eu não sei por que estava lá ainda, né? Aí o governo Lula também tem que se virar com a própria inação, nesse caso. Ninguém sabe o que esse cara estava fazendo lá ainda, que não quiseram mexer, não dá para mexer com os militares, aquela coisa, né? Ai, que medo de mexer nos militares, meu Deus do céu, né? Penteado, então, ordenou que, após conduzir os invasores a deixar o interior do Planalto, os integrantes atuassem para orientá-los a deixar o entorno local. Então, tipo assim, ó, galera, vaza, né? A ordem era essa. Ô, galerinha, vaza. Vaza que não vai dar nada, tá bom?
Sai daqui e vai para casa. Pega o busão e some daqui. A missão da tropa de choque do pessoal do serviço do GSI era a retirada dos invasores do Planalto, disse o então diretor adjunto do Departamento de Segurança Presidencial, Coronel Vanderly Batista. Quem é Coronel Vanderly Batista? Militar indicado pelo general Heleno para ocupar um cargo no GSI e que ainda estava lá no 8 de janeiro, governo Lula. Por que não foi tirado de lá? Vou perguntar pela 1000ª vez. Por que é que deixaram essa gente toda lá no GSI? Perguntarei pela 1000ª vez. O governo já sabe que errou, né? Pelo amor de Deus. Mais tarde, naquele dia, os servidores da pasta disseram ter recebido uma nova ordem, então, do ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, para prender os invasores, tá? Então, olha aqui, ó, esses depoimentos integram uma sindicância aberta pelo próprio GSI para para avaliar a atuação dos integrantes da pasta no dia dos ataques. Os servidores, atenção nisso aqui que é importantíssimo. Esses depoimentos aqui foram tomados em fevereiro, tá? Portanto, antes da demissão do G. Dias e antes da divulgação das imagens da CNN. Então, não é nem o caso de que, depois que a CNN divulgou aquelas imagens, eu vou colocar aqui aquelas imagens atrapalhadas, no mínimo, né? Aquela barbeiragem jornalística, para a gente ficar dentro, assim, de uma coisa mais civilizada, né? Não é nem o caso de que, depois que saíram aquelas imagens, um monte de gente saiu correndo para dar depoimento, para dizer que, peraí, a coisa não é bem assim. Não, esses depoimentos são de fevereiro. Ou seja, depoimentos já de fevereiro mostravam que a parte do GSI, que ainda era a parte indicada pelo general Heleno, estava dizendo para as pessoas lá dentro, saiam daqui e vão para casa. Ou seja, a gente não vai prender ninguém, não vai fazer nada. Eles alegam que é porque tinha muita gente. E não tinha como prender tanta gente. Essa é a alegação. Mas o fato é que estavam indicando para os invasores, para os golpistas, que saíssem de lá e fossem para a rua, fossem para casa, tá? O que tornaria tudo muito mais difícil para a identificação deles depois. E hoje já temos vários réus no Supremo Tribunal Federal porque foram identificados no dia. Teve várias prisões em flagrante. Quando chega o general G. Dias, é ele, G. Dias, que ordena a prisão das pessoas que ainda estão lá. Essa é a história que conta a investigação com depoimentos de fevereiro, o que vai totalmente contra o que divulgou a CNN naquele primeiro dia, né? Muito bem, vamos lá, vamos seguir por aqui. Notícia rápida, juiz condena dupla acusada de armar bomba no Distrito Federal. E aí aqui temos a justiça condenando os dois acusados de planejar um atentado à bomba em frente ao aeroporto de Brasília no final do ano passado, durante os atos contra o resultado das eleições. Vamos lembrar que isso aqui foi antes das invasões do 8 de janeiro, já teve essa tentativa de explodir um caminhão de querosene com um artefato explosivo semelhante ao TNT. Esse artefato explosivo, ele foi recuperado e foi acionado depois pela polícia e identificou-se que ele teria uma capacidade explosiva absurda, ele ia arrebentar um caminhão de querosene no aeroporto de Brasília. Isso aqui é gente que estava no contexto dos atos que contestavam as eleições, o que chamamos comumente de bolsonaristas, tá? Essa gente aqui, é isso aqui, né? Para quem fala em tentativa de golpe light, né? Uma tentativa abestada de golpe, abilolada. Eu tenho visto várias pessoas usarem essas palavras para dizer que assim, a tentativa de golpe Estado assim, a tentativa boba, é o golpe light, né? Deixa isso aí, essas pessoas elas são meio bobinhas, né? Pois é, essas pessoas duas bobinhas aqui explodiu um caminhão de combustível, né? Foram condenados George Washington de Oliveira e Alan Rodrigues. Oliveira levou uma pena de 9 anos e 4 meses por encomendar e montar a bomba. Já Rodrigues recebeu pena de 5 anos e 4 meses por ter levado o explosivo ao aeroporto. O juiz Oswaldo Tovani, do TJDF, manteve as prisões preventivas de Oliveira e Rodrigues. Oliveira foi detido logo no dia do atentado e entregou Rodrigues, que acabou sendo preso 3 semanas depois. Um terceiro acusado, Wellington Macedo, também responde pelo crime, mas o processo contra ele corre em separado. Segundo a denúncia, Macedo foi incumbido de colocar a bomba no caminhão-tanque.
Não há fato novo que justifique a revogação do decreto prisional, disse o juiz, ou seja, as circunstâncias dos fatos indicam periculosidade concreta, presente ainda a necessidade de preservar a ordem pública, ou seja, ao contrário de Anderson Torres, esses caras ficam presos porque, segundo o juiz, há perigo de, ao serem soltos, tentarem delinquir novamente, tentarem eventualmente explodir em um outro caminhão, tá? É basicamente essa a decisão, por isso que permanecem soltos. Além do caso da bomba, Alan Rodrigues participou, claro, do bloqueio das estradas feito por bolsonaristas, né? Óbvio, né? Ele também apareceu em vários vídeos dos ataques em Brasília em 12 de dezembro, lembrando a baderna que teve em Brasília em dezembro, antes do 8 de janeiro, em que as pessoas também queimaram ônibus, arrebentaram carros, foram até a sede da Polícia Federal. Lembram disso? A gente tem que colocar as coisas, porque foi muita coisa que rolou, né? O acusado foi apontado pela PRF como líder de um bloqueio numa BR, né, a BR-174 em Comodoro, no oeste do Mato Grosso. Ele levou 2 multas no dia 4 de novembro. Na ocasião, Rodrigues não estava com veículo próprio. Segundo os registros, ele pilotava a caminhonete de um fazendeiro e pecuarista da região, o Agro. O Agro é pop, né? Vamos lá, seguindo aqui, STF tem 4 votos para tornar réus mais 250 denunciados pelo 8/1, então já temos aí 550 réus, né? Pelos atos golpistas, e o STF já votou, já 4 ministros já votaram para tornar réus mais 250 pessoas, o que deve acontecer, então teremos no final aí 800 réus no STF sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. A tendência do STF é que a instrução desses casos, porque agora as pessoas viram réus, né, mas elas têm que ter as suas condutas individualizadas, ou seja, quem quebrou o relógio do Dom João vai receber por aquele crime, né, de depredação de patrimônio público e tal. Quem não quebrou nada não vai responder por crime de quebrar nada, né, mas vai responder por outros crimes. A tendência do STF, por enquanto, é que essa tarefa seja jogada para juízes de primeira instância locais onde moram as pessoas. É isso que o STF vai fazer, porque é claro que o relator sozinho, Alexandre de Moraes, não tem condição de fazer a instrução desses 800 processos, né? Então, a tendência por enquanto é essa. Outra notícia rápida aqui, MPF investiga canais de YouTube que narram violência de PMs. Isso aqui é uma coisa clássica no Brasil, que está rolando no YouTube, por isso falamos de regular as redes sociais, por isso falamos de PL 2630. A gente tem uma série de policiais e ex-policiais no YouTube pregando violência dia e noite com canais monetizados, ganhando fortunas do Google. Mas assim, ó, é fortunas do Google, tá? Para fazer isso. E aí o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro investiga um grupo de canais de YouTube por exaltação à violência policial. A apuração mira programas de entrevistas em que agentes de segurança pública relatam ocorrências em que se envolveram, tá? Nos vídeos investigados, os PMs do Rio de Janeiro e de São Paulo narram abusos que eles próprios teriam cometido enquanto estavam fardados, tá? Eles falam abertamente que a polícia encobre e estimula ações violentas, inclusive mortes. Esse conteúdo tá livraço no YouTube. É só chegar e consumir. E cada vez que você assiste, o YouTube ganha dinheiro, tá? Importante saber. Cada vez que você consome esses caras aqui, o Google ganha dinheiro. E esses caras também ganham dinheiro. E os patrocinadores que botam patrocínio lá também ganham dinheiro. Os únicos que se ferram com esse esquema todo é o resto da sociedade, né? Esses 3 aqui se dão bem pra caramba, né? Sugestão aqui para quem quiser se aprofundar mais, esse caso é um caso bem complexo, bem interessante. O Instituto Sou da Paz lançou um podcast chamado A Sua Segurança é Pública, e eles tratam desse tema que eles classificam como policialismo. Sabe isso que a gente está vendo aí no Congresso? O deputado general fulano, o deputado major ciclano, a deputada tenente coronel bababá. Então, isso aqui debate muito o uso de patentes para você virar político, né? Será que é possível se continuar usando patente para você ir para a urna, né? Afinal de contas, a patente militar não é da pessoa, é da sociedade civil, né? Você usar farda, divisa para fazer propaganda eleitoral, né? Então, esse podcast debate muito
Essa questão está lá no site do Sou da Paz, soudapaz.org/policialismo. E uma coisa importante, o narrador dessa série de podcasts, quem é, Jimmy, o narrador? Você sabe? Não. Sou eu. Por isso que eu estou falando aqui que é legal, porque eu sei que é legal o conteúdo, tá? Muito bem. Lá no UOL temos aqui uma reportagem do Igor Melo, tragédia anunciada, governo Bolsonaro sabia do avanço do garimpo na terra Yanomami, mas não reagiu. O governo Bolsonaro foi formalmente informado sobre a gravidade da situação gerada pelo garimpo ilegal na terra Yanomami, em Roraima, e escolheu não agir, é o que revelam documentos obtidos com exclusividade pelo UOL. Uma matéria bem completa, bastante interessante, muito bem ilustrada, inclusive, publicada lá pela turma, né, pelos designers lá do UOL. Né? Em agosto de 2022, a FUNAI remeteu para o Ministério da Justiça um relatório explosivo com um mapeamento detalhado do garimpo na região, feito para embasar uma grande operação. O presidente do órgão, então, Marcelo Xavier, pediu providências urgentes, efetivas e assertivas contra a situação. A análise do caso coincidiu com o início da campanha à reeleição de Bolsonaro. Em menos de 48 horas, os documentos foram engavetados pela equipe do então ministro Anderson Torres. Tá aí o Anderson Torres envolvido em mais um absurdo, né? Que é esse verdadeiro genocídio que aconteceu na terra indígena Yanomami. Esses documentos aqui são importantíssimos, inclusive para o processo que corre sobre Bolsonaro na Corte Penal Internacional, porque lá estão sendo apensados os documentos relativos ao caso do genocídio Yanomami. Tá? Então temos nova documentação aqui que pode correr esse caminho a partir de agora, tá? A reportagem, como eu disse, está lá no UOL. Eu peguei rapidamente aqui para a gente ver uma coisa muito curiosa, que é um decreto da Presidência da República chamado Decreto 10.966, assinado pelo senhor Jair Bolsonaro em 11 de fevereiro de 2022. Esse decreto está todo riscadinho assim, para quem está vendo, depois eu vou explicar por quê, tá? Esse decreto aqui, o que ele faz? Ele institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal. É um decreto presidencial que institui o que o Bolsonaro chamou de mineração artesanal, tá? Ou seja, você vai lá fazer a sua bagunça na natureza, vai lá destruir o seu riozinho aqui, vai lá arrebentar um manancialzinho ali. Por quê? Porque o governo está autorizando você a fazer isso, por decreto presidencial, assinado pelo Bolsonaro. Mas sabe o que é curioso aqui? Já que o Bolsonaro vai responder possivelmente à Corte Penal Internacional, né? O que é que esse decreto faz? Ele institui a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala, chamada COMAP, tá? E onde é que atuaria a COMAP? Isso aqui que é o mais curioso, né? Essa tal de COMAP, que faria uma espécie de regulação / autorização da mineração artesanal, entre mil aspas, tá? Ela teria prioridade de atuação onde? Na Amazônia Legal. Artigo 10 desse decreto do Bolsonaro. A Amazônia Legal será a região prioritária para o desenvolvimento dos trabalhos da COMAP. Ou seja, é na Amazônia que a gente vai usar essa porcaria desse decreto para fazer mineração. Isso é um decreto presidencial, gente. Eu não estou de sacanagem, eu juro por Deus. Eu juro pela minha mamãezinha que isso aqui é um decreto presidencial que foi assinado pelo Bolsonaro. Está aqui embaixo, olha aqui, ó. Jair Messias Bolsonaro assinou esse negócio aqui em fevereiro de 2021. Leandro, por que isso aqui está tudo riscado desse jeito? Que bagunça, será que eles escreveram tudo errado e riscaram em cima? Não, porque isso aqui foi revogado, gente. Esse decreto não vale mais nada. Esse decreto foi revogado em 11 de fevereiro, ele foi revogado em 1º de janeiro de 2023, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República, tá bom? No primeiro dia de trabalho, o Lula fez o grande favor de revogar essa porcaria do Bolsonaro. E aí, claro, né?
matérias de contexto, para quem quiser saber, matéria de dezembro de 2018, já se falava, quando o Bolsonaro foi eleito, ainda não tinha assumido, missionários aprendem até a pilotar avião para evangelizar índios na Amazônia. Qual era o grande medo, para além do garimpo? Fazer a tal da evangelização, a catequização de populações indígenas. Sim, exatamente como os portugueses e espanhóis fizeram a partir do século XV e XVI. Exatamente igual. Exatamente. Quem é que foi a grande propagandista e financiadora desse negócio todo aqui? A atual senadora Damares Alves, tá bom? Aqui temos uma lei que foi publicada em 2020, durante a pandemia. Essa lei era uma lei que fala sobre medidas de proteção social para a prevenção do contágio e disseminação da Covid, mas ela liberou o quê? Ela liberou o quê? Religiosas, né? Cadê aqui, ó? Não, comando de F. Religiosas, olha aqui, ó. Um monte de restrições em relação a contato com populações indígenas durante a Covid para evitar o contágio. No entanto, a pedido, inclusive, da Damares, as missões de cunho religioso que já estavam nas comunidades indígenas poderiam ficar lá. Isso está na lei, tá bom? Então, a catequização de indígenas seguiu durante a pandemia e levou, obviamente, risco a essas populações. É evidente que pessoas morreram porque estavam em contato com essas pessoas, tá bom? Há, inclusive, 2 artigos aqui na lei falando sobre a permanência dessas missões de catequização, né? A outra faz aqui, ó, ressalvas às de missões religiosas que estejam atuando, tá? Então, deixou bem claro que estava tentando proteger, entre aspas, as populações indígenas, mas os tais dos missionários poderiam continuar livremente andando para lá e para cá durante a Covid e fazendo contato com populações isoladas, o que de fato aconteceu. Não só aconteceu, como foi financiado. O governo Bolsonaro deu 872 milhões para a ONG evangélica cuidar, entre 500 milhões de aspas, de indígenas. Cuidar de indígenas. Com o lema "a serviço do índio para a glória de Deus", a tal da Missão Kaiowá gastou 52 milhões destinados ao povo Yanomami só em 2022, alugando aeronaves de garimpeiros, tá bom? O governo Bolsonaro financiou o genocídio Yanomami. Ele não só é responsável por omissão, não, isso aqui foi uma decisão ativa, como mostra o UOL hoje, de ignorar a indicação da FUNAI de que tinha uma emergência lá, ignorou isso, e não só ignorou, acabei de mostrar aqui, tem medida provisória liberando mineração, entre aspas, artesanal, tem lei para evitar contágio da Covid em populações indígenas, mas que ao mesmo tempo liberou esses missionários, entre milhões de aspas, para continuarem andando para lá e para cá, e tem dinheiro, 872 milhões para uma ONG, tá, gente? Isso aqui é uma ONG, isso aqui não é o dinheiro total que foi gasto pelo governo Bolsonaro com evangelização de populações indígenas, não. Isso aqui é dinheiro para uma ONG, uma ONG só. A tal da Missão Kaiowá mostra aqui a revista Fórum, né? Reportagem publicada na terça pelo Globo, né, repercutindo aqui, revelou estarrecedores sobre descaso generalizado e aparentes irregularidades, né? Então aqui mostra esses financiamentos todos que foram feitos para que esses missionários seguissem andando de um lado para o outro, inclusive alugando aviões de garimpeiros para ir até a terra Yanomami, tá? Muito bem, o que mais temos por aqui? Uma dica de livro aí para final de semana, para quem tiver interesse no assunto, né? A nossa querida Embrapa está fazendo 50 anos, né? E as coisas públicas não prestam. O que seria do agro do Brasil sem a Embrapa? Seria nada, né? A Embrapa está fazendo 50 anos e tem um livro que foi publicado pela Embrapa que está de graça no site deles.
Então, você pode chegar no site da Embrapa, lá está na capa do site da Embrapa, que é um livro que é uma espécie de... Ele conta a história do Brasil através da história de 50 alimentos que são plantados no Brasil e que tiveram também ali desenvolvimento de tecnologia pela Embrapa. Então tem um monte de coisa legal aqui, tá? Não é só grande agro, assim, né? Tem, sei lá, olha que bacana o livro, ó. Tem alface, tem tomate, tem trigo, tem maçã, olha que massa. Abacate, aí conta aqui a história, tem vários gráficos da produção, mostra como as tecnologias foram usadas desde os tempos remotos, né, para melhorar os produtos até as tecnologias mais atuais que foram usadas pela Embrapa. Então, é bem bacana o livro. Abacaxi, olha que legal. Mapa do Brasil, regiões onde a gente produz os alimentos, né? Olha aqui, ó. Açaí. Cara, achei muito legal essa ideia aqui. Alface, então tá tudo aí, ó. 50 alimentos para contar a história do Brasil, um livro que está sendo distribuído de graça lá no site da Embrapa, né? Então, para quem tem curiosidade sobre o tema, é só chegar lá no site da Embrapa e baixar este livro. Muito bem, uma entrevista hoje com o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, deu uma entrevista exclusiva ao jornal O Globo, 3 meses após assumir o comando da empresa, e disse ter encontrado uma empresa traumatizada com problemas do passado, mas que se prepara para voltar a investir em novas áreas, inclusive na transição energética. A frase que o Globo destaca aqui, do presidente da Petrobras, é a seguinte: a Petrobras terá preço menor sem desgarrar do mercado externo. O presidente da estatal afirma que a empresa está perto de concluir sua nova estratégia comercial. Ele classifica como erros as vendas de gasodutos e da BR e quer discutir o uso da marca nos postos. O que é o desafio da Petrobras agora, né? O presidente fala nessa entrevista que o tal do PPI, que é a paridade com o dólar, que você sabe, né? A gente paga a gasolina no Brasil em dólar, né? Na prática, é isso que acontece, tá? O presidente fala que esse esquema não é um esquema bom para a Petrobras. Ao mesmo tempo, é um esquema muito lucrativo para a empresa Petrobras e para os seus acionistas e para a distribuição de dividendos. Já falamos sobre isso aqui. Só que, nessa entrevista, não tem uma indicação muito certa de qual será o modelo de precificação dos combustíveis no Brasil. Se não vai ser esse, vai ser qual, né? Então, não se sabe ainda é uma coisa que está em aberto, a entrevista está lá no Globo. Para a gente terminar hoje aqui, gente, um assunto importante que a gente tratou essa semana aqui, e muita gente ontem nos comentários pediu para explicar um pouco melhor, que é o esquema que está rolando na Eletrobras, tá? A Eletrobras, ela é uma empresa fundamental para ter energia elétrica na casa de todo mundo no Brasil. Então, primeira coisa, ela é estratégica para o país. Sem a Eletrobras, a gente fica no escuro, tá? Boa parte do Brasil fica no escuro. Sobra pouco sem a Eletrobras. O que aconteceu no ano passado? A Eletrobras foi privatizada. O que está acontecendo agora? O governo mantém uma fatia de mais ou menos 40% das ações da Eletrobras. Mas, quando vai se formar o conselho da Eletrobras, escolher os conselheiros, que é quem de fato vai tocar a empresa, porque a partir disso escolhe-se também o CEO, o presidente, né? O governo não tem 40% dos votos. O governo está limitado a 10%. Então, em um conselho de 9 pessoas, o governo que tem 40% da empresa só pode escolher um conselheiro. Tá? Na prática, é isso que está acontecendo hoje. O Lula vem falando sobre isso, que acha essa regra injusta, que acha que essa regra não funciona e vai tentar mudar essa regra do jogo. E aí, claro, a gente viu aqui essa semana o que se chama de O Mercado, que são oficialmente 92 pessoas, porque quando se faz pesquisa com O Mercado, entrevista-se 92 executivos que fazem gestão de fundos de investimentos. Então, eu estou falando sério que o mercado do Brasil são 92 pessoas, segundo essas pesquisas, né? O mercado está tremendo na base, né? Porque o governo quer mudar as regras e tal, e aquela coisa, não sei o quê. Aí, o que é que falta nessas matérias que eu falei essa semana também? Tudo bem, o governo quer controlar a Eletrobras, ou tentar controlar uma parte da Eletrobras. Mas quem é que controla a Eletrobras hoje? Não tem em matéria nenhuma essa informação. Cara, a gente está falando de uma disputa de poder.
para saber quem é que vai controlar a empresa. Ok. Mas quem é que controla a empresa hoje? Quem são os controladores da empresa hoje? Então, é fácil a gente saber. A gente vai lá no site de uma empresa chamada 3G Radar, que é basicamente uma empresa que pertence ao 3G Capital, dos bilionários brasileiros Lehman, Sicupira e Herman Telles, que são os bilionários das Americanas, do rombo das Americanas, tá? Isso aqui é dinheiro dessa gente, tá bom? Você vai lá, você abre essa carta número 5 aqui, que é a última carta publicada por eles, uma carta ao mercado. Você abre este gráfico da carta dos caras aqui. Você vê onde o dinheiro deles está alocado. Então aqui eles estão mostrando onde é que a grana deles está alocada. Você pega o gráfico aqui no passado, Eletrobras, dezembro de 2015, e você vai para o tempo presente atual, mostrando que eles aumentaram a participação deles na Eletrobras, com capacidade de poder, inclusive, controlar a empresa. Você olha aqui para o lado e vê que, por exemplo, eles têm uma participação muito grande numa empresa chamada Vibra Energia, tá? A Vibra Energia é a ex-BR Distribuidora. Aí a gente vai para o ladinho aqui e lê uma notícia dizendo que Lauro Jardim, as movimentações para levar o CEO da Vibra de volta à presidência da Eletrobras, o 3G Radar, essa empresa que eu acabei de mostrar, maior acionista privado da Eletrobras, trabalha nos bastidores para levar de volta Wilson Ferreira para a posição de presidente da empresa. Ferreira, desde março de 2021, é CEO da Vibra. Essa notícia é de antes da privatização, ou seja, a 3G Radar, dos bilionários estrelas, os caras do rombo da Americanas, fizeram um lobby tremendo para levar para a presidência da Eletrobras um nome da confiança deles, que nesse momento estava presidindo a Vibra, a ex-BR Distribuidora, empresa na qual o 3G Radar também tem muito dinheiro investido, também é de um dos donos, tá? O que aconteceu aqui? O Wilson Ferreira enviou uma nota para o Lauro Jardim e falou o seguinte: não recebi nenhum tipo de sondagem, nem estou inclinado a aceitar qualquer proposta para sair da Vibra. Pelo contrário, estou completando um ano no cargo de presidente da Vibra e bastante entusiasmado e comprometido com o projeto de longo prazo. Vamos consolidar a Vibra como a maior multiplataforma de energia do Brasil, blá, 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 blá. Vamos para a vida real. Quem é o presidente da Eletrobras hoje? Quem é o presidente da Eletrobras hoje? O Wilson Ferreira, o homem indicado pelo 3G Radar, que estava na Vibra. Então eu vou perguntar de novo. Quem controla a Eletrobras hoje? Tudo bem, o governo quer controlar a Eletrobras. Colegas jornalistas, coloquem essas informações nas reportagens, porque senão as pessoas não entendem nada. O presidente da Eletrobras hoje foi indicado pela 3G Radar, que é dos bilionários do rombo das Americanas. São eles com outras empresas privadas que querem controlar a Eletrobras, e é do interesse deles que as matérias que vocês estão fazendo sejam matérias desinformativas. No mínimo, desinformativas. Tá bom, gente? Essa é a grande briga que a gente está vendo no Brasil hoje. E aí, para terminar o programa, eu quero colocar uma notícia que ela é engraçada até. Vamos chamar essa notícia de engraçada? Olha aqui, ó. Olha que curioso. Bancos tentam convencer Lula a recomprar a Vibra. A Vibra era onde o atual presidente da Eletrobras estava trabalhando. Era o presidente da Vibra e falou que não ia sair de lá. Né? Saiu, está lá na Eletrobras hoje. Banqueiros interessados na valorização da Vibra, a ex-BR Distribuidora, afirmam ter falado com o presidente Lula na semana passada na esperança de convencer o governo a fazer a Petrobras recomprar a BR Distribuidora. Olha, atenção, a gente vendeu a BR Distribuidora, ela mudou de nome e agora os caras estão pedindo para a gente recomprar ela com dinheiro público, tá? Aí, eu não loguei na Folha hoje aqui, tô sem minha assinatura. Por que querem recomprar? A ideia dada por eles para a recompra da Vibra é porque os bancos querem aumentar o valor das ações da Vibra, que acumula queda nos últimos 12 meses do ano. A Petrobras, com dinheiro em caixa, ampliaria sua atuação, blá, blá, blá. Os caras venderam a empresa não para de se desvalorizar, agora os caras foram correndo para o governo para pedir para recomprar a empresa. Enquanto isso, o CEO, que era da empresa, foi lá para
Eletrobras, né? Tá lá na Eletrobras. Então, de novo, quem é que controla a Eletrobras hoje? Os bilionários das Americanas e os seus parceiros de negócios ali dentro, tá? Isso é informação essencial nessas reportagens. Muito bem, senhor Jimmy, estamos acabando o programa de hoje, sexta-feira, 12 de maio, 8 horas da manhã. Agora você fica com o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltamos na segunda-feira, às 7 horas da manhã, com o Desperta ICL. Pegue o link e mande para as pessoas. Muito obrigado a todo mundo que participou do programa hoje. Acompanhe o ICL primeira edição e também o segunda edição, que começa às 6 horas da tarde e vai até às 8 horas da noite. Segunda-feira estaremos de volta. Muito obrigado e tchau!